E antes mesmo de nós entrarmos propriamente na palavra, eu queria contar uma historinha para vocês. Prestem atenção nesse conto que diz assim: um aluno que estava estudando para ser professor, estava estudando para ensinar, ele quis pregar uma peça em seu professor. Talvez ele quis saber se o seu professor de fato tinha sabedoria. Então olha o que esse aluno fez. Ele capturou um pássaro, pegou esse pássaro em sua mão, segurou, chegou até o seu mestre e falou: mestre, este pássaro em minha mão está vivo ou morto? O mestre analisou aquela situação. É bem verdade que o pássaro na mão do aluno estava bem quieto, difícil de identificar se estava vivo ou morto. E antes mesmo que o mestre desse uma resposta, o aluno voltou a perguntar: mestre, esse pássaro em minha mão está vivo ou morto? E o mestre respondeu: isto depende de você. Moral da história: o que aquele aluno queria com aquela pergunta em relação ali ao seu mestre, ao seu professor? Ele estava querendo que o mestre, porventura, viesse a dizer que aquele pássaro estava vivo, ou melhor, morto. E se o mestre dissesse que o pássaro estava morto, ele simplesmente abria a mão e o pássaro voava. Por outro lado, se porventura o professor dissesse: está vivo, ele apertava um pouco mais sua mão, estrangulava o passarinho e quando abrisse, o pássaro estaria morto. A sabedoria, ela é uma conquista. Nós vamos aprender nessa noite que a sabedoria de Deus, ela pode ser dada por Deus quando nós pedimos, quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus a sabedoria. Entretanto, para que você esteja apto a receber, não basta tão somente pedir. Ao longo da ministração, 5 pontos, nós iremos falar acerca de como você vai adquirir a sabedoria de Deus. Porque quando você tem sabedoria, é difícil te enganar, é difícil te passar a perna. Então você, aluno, não é com pegadinhas, pregando uma peça que você vai enganar o seu mestre, que é detentor de sabedoria. Então, meus irmãos, eu queria que colocasse na tela 1 Coríntios 3, 18, 20. E vou pedir ao Flávio que me apoie na leitura. Hoje tem bastante leitura, Flávio, e para que a gente possa correr, eu vou pedir que você me apoie nessa leitura, tudo bem? 1 Coríntios 3, 18, 20. 18 a 20. 1 Coríntios 3, 18 a 20. Está 8 aí. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pode passar? Até o 20. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. Pode passar? E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Então Paulo afirma que o sacrifício da cruz, ela é loucura para o mundo. Assim como a sabedoria do mundo é loucura para os cristãos. O que isso quer dizer na prática? O mundo hoje, ele está perdido. As pessoas acham que a sabedoria ou a riqueza, ela se vale de bens materiais, de status, de poder, do cargo que você tem ou do carro, da casa que você tem, se ela tem piscina ou não. E as pessoas esquecem o que Deus, o que Cristo falou sobre humildade. E acabam que vivem
numa soberba infinita, onde o principal problema da soberba, além dela ser um dos pecados mais perigosos, é porque a soberba, ela precede a queda. A soberba precede a queda. E a gente pode imaginar que muitas das vezes que a pessoa orgulhosa ou soberba, a gente pode imaginar que a diferença o contrário do soberbo, né, do cara que sabe tudo, é a ignorância, né? Mas na verdade o contrário da soberba é a humildade. E a palavra de Deus fala muito sobre humildade para nós. Lá em Tiago 4,6 diz assim: Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. A sabedoria de Deus era diferente da sabedoria humana. Veja o que diz 1 Coríntios 3,18. Quando fala que tudo que Cristo fez na cruz, para o mundo isso é loucura. O orgulho, ele é o maior inimigo da sabedoria. Filhos, por exemplo, hoje em dia, não falam com os pais. Às vezes até mesmo em nosso meio. Maridos brigados, chateados com a mulher. Parentes não se falam, às vezes até por conta de política ou time de futebol. Você imagina o tempo que nós, e quando eu digo nós, é o mundo todo participa dele, estamos perdendo ao nós brigarmos com o nosso filho, ficarmos uma semana sem falar com o nosso filho, ou nosso filho conosco. Quando é uma semana ainda é bom, e quando é 1 ano, 2 anos, e quando o pai se vai, e o filho fica com remorso de que não conseguiu pedir perdão para o pai. Então a soberba é o grande problema hoje da humanidade, porque quando você é soberbo, você tende a cair mais em pecado, porque a soberba precede a queda. Quando você é humilde, porém, você consegue pedir perdão a Deus, você consegue reconhecer os seus erros, você consegue chegar para um amigo com sabedoria e pedir um conselho, e olha que não é todo tipo de amigo que tem um conselho para te dar. Mas quando você é soberbo, você coloca o seu orgulho acima de tudo. E como eu disse anteriormente, só melhorando a frase anterior, a diferença, o contrário de soberba é a humildade, não é a ignorância. Para que nós possamos não cair, tendo em vista que a soberba precede a queda, nós precisamos ser humildes de coração. E a humildade, ela vai além. É o pedir perdão e é o liberar perdão. Eu vejo, meus irmãos, muitos de nós separados das nossas respectivas esposas, e quando eu digo separados, às vezes é na mesma casa, apartados da cama, brigados por vários longos períodos por conta de bobagem, perdendo o tempo que Deus nos dá, que é tão precioso. Quem é que acha que tempo é precioso? Tempo é preciosíssimo. E você estraga, você e eu, esse tempo precioso porque nós somos orgulhosos e soberbos. A sabedoria de Deus, porém, ela é pura, ela é sublime, ela é pacífica, ela é gentil. Ela é compreensiva e cheia de misericórdia. Abra, por favor, em Tiago 3, 13 ao 18. Tiago 3, 13 ao 18. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera.
E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Tiago fala que a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de graça e misericórdia. Muito diferente da sabedoria que vem do mundo. E as pessoas muitas das vezes confundem a sabedoria mundana como uma inteligência amadurecida. Existe, de fato, pessoas maduras que já passaram por certo tipo de coisa na vida e adquiriram maturidade. Não necessariamente elas adquiriram sabedoria. Há uma diferença entre a maturidade e a sabedoria. Salomão, quando tinha 12 anos, ele foi declarado rei. Você conhece essa história. Imagina uma criança com 12 anos, estou aqui com meu filho, tem 6, 12 anos, é um pouco maior que ele, ser declarado rei. E dentro de dos problemas que Salomão teve que enfrentar, mas antes disso, Salomão, um pedido que ele fez a Deus foi que Deus pudesse dar a ele sabedoria. E quando ele foi posto em prova, em uma das situações em que ele foi colocado em prova, eu lembro de uma história que eu queria contar para vocês, onde duas mulheres que viviam numa mesma casa, imaginam que era uma casa grande, talvez uma acomodação coletiva, e essas duas mulheres tiveram 2 bebês, cada mulher teve um bebê. Ou seja, era uma mãe e um bebê que morava nessa casa, nessa acomodação, imagino eu, coletiva. E essas mulheres estavam ali amamentando o seu filho, cada um em uma cama, e por algum momento elas dormiram. Costumavam dormir com o seu bebê na cama, cada um em sua cama. Uma delas, por sua vez, dormiu emborcado sobre o filho e acabou sufocando o filho. Eu já tive 3 bebês na minha casa e sei que tomava todo o cuidado do mundo quando ia deitar na cama com meu filho. Senão, se você pegasse um sono, você podia dormir sobre ele. E o que aconteceu? O filho dessa mulher, que dormiu sobre ele, veio a óbito. O menino morreu. O bebezinho morreu. Essa mulher, quando acordou que se deparou com seu filho morto, ela se desesperou. E quando olhou para o lado, ela viu uma mãe com seu filho vivo, que estava ali dormindo. Então ela foi lá e trocou os bebês. E quando a mãe verdadeira acordou, que viu que o filho dela estava morto, ela também se desesperou. Só que tem uma coisa, a mãe conhece o filho, é ou não é? Embora os bebês se pareçam, quando bebês, a mãe conhece o filho. E a mãe disse, olha, esse não é o meu filho. Você trocou o meu filho. Enquanto eu dormia, você colocou o bebezinho morto e ficou com o meu filho. Moral da história, elas não conseguiram se entender. E a Bíblia conta que elas tiveram que ir até o rei Salomão. E o rei Salomão tinha que decidir. Imagine para o rei Salomão, Jean, decidir entre uma mãe e outra se ele não a conhecia. Naquele tempo, João Paiva, não existia DNA para se fazer. Como é que ele ia decidir e descobrir de quem era o filho? Não tinha como se decidir. Só tem um problema, ou uma solução. O que Salomão pediu a Deus foi sabedoria. Então Salomão disse, de quem é o menino? É meu, é meu, é meu, é meu. Ele disse, então põe o menino aqui no centro. Puseram o menino no centro da mesa. E diz, providencia agora uma serra, que nós vamos serrar o garotinho ao meio. Dessa forma, nenhuma das duas vai ficar chateada. Cada uma leva um pedaço do menino. A mãe falsa, vamos dizer assim, ela topou na hora. Ela disse, é justo, faça isso, Salomão. Porém, a mãe verdadeira disse, de jeito nenhum. Eu prefiro que você entregue o meu filho a ela e que ele viva com ela do que você o sacrifique. Salomão, porém, na mesma hora, pediu para que entregasse o filho para a mãe verdadeira. Ou seja, para a mãe que não permitiu que o seu filho morresse. Isso é sabedoria. Imagine você numa situação como essa. Não tem como resolver. Naquele tempo, ainda mais, Salomão agiu de sabedoria vinda do alto, vinda de Deus. Lá em Provérbio 3, do 13 ao 20, eu vou ler aqui. Diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês?
que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz aos pacificadores. A sabedoria, ela tem incomparável valor. Você não consegue comprar. A sabedoria divina é o próprio Jesus, é o próprio Cristo que foi dado por nós. Acontece que existem 5 passos para que você possa adquirir a sabedoria. E eu queria rapidamente falar esses 5 passos para vocês. O primeiro deles é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, já diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Se você quer ter sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, você precisa temer a Deus. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O segundo passo é a oração. Tiago nos encoraja a pedir sabedoria a Deus. Ele diz: ore, peça. Você precisa ter intimidade com o seu Senhor, com o seu Pai. Como é que você quer conseguir algo de alguém e você sequer tem intimidade? Que presente é esse que vai ser dado se você nem conhece, você não se relaciona? Então, o segundo passo para que você possa adquirir a sabedoria que vem do alto é que você tenha uma vida de oração. E o terceiro ponto é, além da oração, que você estude a palavra, que você leia a palavra que foi deixada por nós na Bíblia, ou para nós na Bíblia, e que você leia. Porque o Salmo 119 diz que a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos. Você precisa orar, mas você também precisa ler a palavra, meditar nela. Quarto passo é escutar os conselhos dos sábios. Lá em Provérbios 13, 20 diz: quem anda com os sábios será salvo, será sábio. Acho interessante uma frase que um dia eu li e comentei com o Rafael, meu amigo ali, Rafael. E o Rafael já comentou isso várias vezes, marcou ele. Engraçado que eu falei para ele, eu nem me lembro que eu falei, mas ele lembra e fica repetindo isso. Que diz assim, eu concordo em parte com essa frase, inclusive, tá? Você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. O que é isso, né? Na verdade, eu me relaciono muitas das vezes com Domingos, eu não conheço Domingos direito, pelo menos na sua intimidade, eu não é? Só quem conhece você é você e Deus. Mas o que quer dizer isso? É uma certa verdade. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Sabe por quê? Porque como eu ando muito com o Rafael, com o Thomas, com o Danielson, com o Everton, acaba que a gente tem que ter assunto em comum para falar. E de tanto o Rafael, por exemplo, falar de Bitcoin, de vida financeira, eu começo a estudar e começo a perceber que o Rafael plantou uma sementinha em mim. Talvez no passado. De tanto a gente conversar sobre Deus, sobre caráter, sobre valores, os meus amigos também foram plantando essas sementinhas em mim e eu para com eles. Então você acaba sendo a média. Então aqui diz em Provérbios 13, 20 que quem anda com os sábios serão sábios. E o quinto passo para que você tenha a sabedoria que vem de Deus, para que você possa alcançar, nós falamos durante essa ministração aqui, que é justamente o contrário da soberba, que você precisa buscar a humildade. O homem soberbo, ele está fadado ao fracasso, à ruína, à queda. Você precisa ser humilde, meu irmão, e é humilde de coração. E você sabe o que é ser humilde de coração? É você fazer o bem. Só que é muito bom você fazer o bem para o Mois, que você gosta do Mois, é ou não é? Eu faço o bem para o Mois porque o Mois é meu amigo. Eu gosto do Mois. Mas a palavra de Deus diz que esse bem é para quem te faz o mal. Você precisa fazer o bem para quem faz o bem para você, precisa, tudo bem. Mas você precisa fazer o bem para quem te faz o mal. Isso é ter um coração humilde. Esse é o desafio que a gente precisa ter. Você não quer ter sabedoria que provém do alto?
Ou você prefere as sabedorias que provêm do mundo? Então, meu irmão, para finalizar, o Provérbios 9:10 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu desejo grandemente nessa noite que você tenha temor ao Senhor, que você tenha uma vida de oração, que você medite na palavra de Deus, que escute os conselhos dos sábios e, acima de tudo, que vocês tenham um coração humilde, livre da soberba, livre da ganância, da desobediência ao Senhor, para que a cada dia você e eu possamos ser mais sábios de uma sabedoria que venha do alto. Deus abençoe a todos. E nós vamos agora com o testemunho da irmã Lúcia. Então, amados, seguindo o que nós comentamos, que nós teremos uns momentos de testemunho nessa noite, nós trouxemos aqui a irmã Lúcia e o nosso irmão Mesquita, onde eles farão aqui um testemunho, tá? A irmã tem 5 minutinhos, pode passar um pouquinho para dar o seu testemunho, tá, minha amada? Paz e bênção, irmãos. Boa noite. Bem, meu nome é Lúcia Mesquita, esposa aqui do meu amado Antônio Mesquita. E eu vim tecer alguns comentários, né, muito especial sobre a nossa experiência aqui no Amigo de Fé. E, para começar, só para dizer que eu vim de uma igreja, de algumas igrejas que eu frequentei, e eu comecei a frequentar aqui a IBU em 2016, né? Já era crente, já conhecia a palavra, já era leitora da Bíblia. E eu comecei a frequentar. E em 2018 ele começou a vir. Fiz o convite para ele e começou a vir. Porém, ele era católico. Então, o que aconteceu? Ele, no caminhar da frequência da Igreja Batista, ele desconhecia a palavra porque ele não lia a Bíblia. Ele não tinha o conhecimento, nem intimidade, nem relacionamento com Deus. Apesar de que ele conhecia várias igrejas que ele visitava. Ele saía visitando as igrejas, mas não tinha relacionamento com Deus. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a discipular. Comecei a discipular ele em casa, ele foi ouvindo a palavra e ele estava muito ansioso pela palavra de Deus. E ele se admirou como eu, com 56 anos, vivi uma vida sem conhecer Deus, vivendo dentro de uma igreja. Então eu disse, pois a palavra de Deus nos ensina a ter relacionamento com Deus e a conhecer a Deus profundamente na sua intimidade, na sua essência. E eu fui discipulando ele. E ele ficando cada vez mais curioso. Ele não fez uma decisão em 2018, quando ele começou a frequentar a igreja. Mas, a partir de 2019, ele tomou uma decisão. Aceitou Jesus, se batizou. E eu discipulando, continuando discipulando. E ele não lia a Bíblia. Eu continuei discipulando até que chegou um momento, eu orei para o Senhor e eu falei para ele, disse, você precisa ser discipulado por um homem. Você precisa ler Bíblia. Porque senão você não vai sair do lugar aonde você está hoje. E eu insisti, ele disse, não, você já me discipula, eu quero ser discipulada por você. Eu digo, não, você precisa de um homem para ser discipulado. E eu comecei a orar, e nessa oração eu pedi ao Senhor que me mostrasse um meio de convencê-lo de que ele precisava mesmo ser discipulado por um homem, por um líder religioso, por um pastor, porque eu não conseguia convencer ele. Aí Deus, numa das ministrações que ele gostava, até hoje gosta muito da ministração do pastor Joctan, e num desses intervalos veio a propaganda, a palavra do pastor, o convite do pastor Rubens falando do Amigos de Fé. E eu fiquei olhando, eu digo, é de Deus, porque homens amigos de fé, é disso que ele está precisando. Eu ali do lado dele sem comentar nada. E eu fui orando e aquilo encheu meu coração de alegria e eu fiz o convite para ele. Aí disse, se você não quer ir lá visitar, é só para homens. Vá lá, de repente, Deus fala contigo e você se decide a ser discipulado
porque ele não queria sair da minha aba. Queria porque queria ser discipulado. Aí, então, com esse convite do pastor, ele veio. No primeiro dia que ele veio só, né? Porque era para homens. Ele chegou a ouvir a palavra do pastor, viu muitos homens aqui, e ele se identificou com a palavra do pastor Rubem, com o discipulado, com o ensinamento, com a convivência entre os irmãos. Ele veio na segunda vez, cada vez mais, e toda vez que ele vinha na ministração dos Amigos de Fé, ele dizia que foi forte hoje. Eu digo, e vai ser mais forte ainda. E aí, ele está aqui hoje, como líder dos valentes. Onde é que tem valente aqui? Dos valentes. E ele compartilha comigo o comprometimento nos Amigos de Fé, com as atividades. A gente faz o devocional, ele faz a leitura todos os dias, o devocional e o estudo doméstico, e nós estudamos, nós aplicamos isso no grupo, e eu também faço parte dos Amigos de Fé através dele. Mas, Tiago, eu vi você falando hoje sobre o tema de sabedoria, e eu gostaria de contribuir com um pensamento aqui. Não fique decepcionado de se decepcionar com quem te decepcionou, até mesmo com quem você ama. E você só se decepciona com quem você tem relacionamento. Você não pode se decepcionar com quem você não conhece. Então, o Tiago pregou sobre, né, fazer o bem a quem faz o mal, né? Retribua com o bem, e isso você não se surpreenda em se decepcionar com alguém, com um ente. Você vai se decepcionar com quem você se relaciona. E vários conflitos dele, ele comigo, a gente já se decepcionou, já tivemos conflitos. E o maior, um dos ensinamentos de uma coisa muito boa sobre relacionamento, seja religioso, seja conjugal, amizades, seja de trabalho, o que for, é a reconciliação. Ela tem um poder de não te enfraquecer, mas te engrandecer. Ela te dá uma força quando você se reconcilia com o seu próximo, após um conflito ou alguma coisa assim. E eu queria também, se puder colocar aí uma meditação em Colossenses, capítulo 3, 23. Por que eu trouxe essa meditação? Porque ela serviu para mim no meu trabalho, ela serviu para mim na igreja, ela serviu para mim na minha vida conjugal, ela serviu para mim com os irmãos, convivência familiar. E quando eu leio aqui que em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens, eu me identifiquei que eu preciso tratar bem a pessoa com quem eu me relaciono. Seja no trabalho, na igreja, na minha família, com meu esposo, com os negócios, né? Então, esse é uma sabedoria, que hoje o tema é sabedoria, que eu aprendi com Deus, a não olhar para, vamos dizer assim, para a fraqueza do homem, para o erro do homem, mas eu saber que eu posso contribuir, né, fazendo como se fosse para Deus. Então, essa minha meditação é uma reflexão que eu estou trazendo aqui, e dizer que meu esposo me surpreendeu muito em estar participando aqui dos Amigos de Fé. E o conselho que eu dou, quem puder, convide, é necessário para um homem ter esse discipulado. Isso é um discipulado aqui, é um ensinamento. Eu estou tendo experiência com ele aqui, e por isso eu estou falando isso. É um ensinamento, é muito bom para homens, que termina trazendo as mulheres também. Quer dar alguma palavrinha? Boa noite, irmãos. Eu sou muito grato e louvo a Deus pela vida da minha esposa, né?
eu declaro que eu e minha casa servimos ao Senhor e que todos nós possamos andar nos caminhos do Senhor, fugindo da aparência do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção pura, não é? Convidar aqui à frente, pode se assentar, meus irmãos, para mais um testemunho rapidinho. O Charles Castro vai dar também um testemunho aqui para nós. Vamos, Charles, seu testemunho. Paz e bênção, igreja. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Charles, congrego na Igreja Batista União. Me converti aqui nos Amigos de Fé no ano de 2014, mês de janeiro, né? Sou da equipe de soldados junto com o Domingos, né? Nos convertemos juntos e graças a Deus estamos perseverando na fé até hoje, combatendo o bom combate, né? E assim, o testemunho que eu quero dividir com os irmãos é o momento que eu venho passando, né? Aqueles que são mais próximos de mim, sabe, a luta que a gente vem tendo aí com o Charles Júnior, né, o meu filho. E assim, eu vou fazer um relato bem breve do que a gente tem passado, né? O Charles, Charles Júnior teve um problema de apêndice, e a gente socorreu ele ao hospital e foi decidido que iria ser feita aquela cirurgia por vídeo, não sei o termo que é usado, e aí os médicos optaram em fazer a cirurgia de apêndice por vídeo, e no outro dia o quadro dele se complicou, né? Ele começou a ter um processo de infecção, e aí foi necessário abrir, né, para fazer aquela cirurgia com o corpo aberto, porque teria que fazer uma sepsia em alguns órgãos, porque havia risco de uma infecção maior. E aí ele ficou na UTI, foi um desespero muito grande. E eu olhava para o meu filho ali com 31 anos e ficava perguntando assim, meu Deus, o porquê de tudo isso, né? Mas assim, clamamos ao Senhor, a igreja clamou ao Senhor e para honra e glória de Deus, ele se recuperou, né? Ficou com uma pequenas sequelas, a infecção foi para o pulmão, mas ele conseguiu se recuperar e teve alta. Trouxemos ele para casa e tudo parecia transcorrendo bem. Um detalhe que eu esqueci de contar para vocês, que o Charles Júnior se converteu, ele tinha 16 anos, né? Se batizou, mas assim, depois de uma decepção com a igreja, e a gente tem que aprender a separar Deus daquilo que é igreja entre nós, né? Porque muitas vezes você confunde a sua decepção com os homens, levando essa decepção para Deus, e aí você termina se afastando de Deus. E o Charles era um menino responsável pela mídia da igreja onde ele congregava, né? Responsável pelo som, essa parte de vídeo, de tudo que pertencia à mídia. E essa decepção que ele teve no momento que ele passou lá em Recife foi tão grande que ele acabou se afastando totalmente de Deus, né? E assim, ele creio em Deus que ele é salvo, mas ele está afastado dos caminhos do Senhor. E aí, uns 3 meses depois, o Charles vai e perde totalmente a visão, né? Chega de 2 dias, ele começou a encurtar a visão e ele fica cego. A igreja acompanhou isso. E quando eu digo cego, eu não digo com a visão mais ou menos, não, tá? Ele ficou cego mesmo de precisar de guia para acompanhar ele. E a gente levou o Charles para Recife, para uns especialistas, e os médicos disseram, olha, a gente vai tentar reverter e vamos ver o que a gente consegue fazer. E ele entrou num processo de tratamento, um processo cirúrgico, aplicando as injeções de Avast dentro do globo ocular, e ele conseguiu recuperar 40% de uma visão, a visão direita e a visão esquerda, e ele perdeu essa visão totalmente. Mas assim, conseguiu vencer essa nova batalha e eu continuava me perguntando, né? Eu digo, Senhor, o Senhor tem um propósito em tudo isso, porque a gente sabe, queridos irmãos, que algumas coisas são vontade de Deus, mas outras são permissão, tá? Então, assim, quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor, né? Infelizmente,
a maioria dos irmãos preferem vir pela dor do que pelo amor, né? Graças ao meu bom Deus, eu me converti pelo amor, não foi por nenhuma dor. E assim, ele recuperou a visão, né? Ele veio até aqui nos Amigos de Fé, quando recuperou a visão, não sei se o Domingos lembra, deu testemunho, tudinho. E naquele momento eu fiquei, puxa, glorificando ao Senhor. Eu digo, agora ele volta aos caminhos do Senhor, porque 2 pancadas dessa não é possível que a pessoa não tome consciência, né? Mas infelizmente ele não veio, não voltou, né? E aí o que é que acontece? Ele aparece um furúnculo no rosto dele, como se fosse uma espinha, né? E esse furúnculo foi desenvolvendo, cresceu. A gente socorreu ele para a Apivida e a Apivida constatou que já estava um processo infeccioso no rosto dele. E aí, com 3 dias lá na Apivida, ele com esse furúnculo, parecia simples no rosto, desencadeou um processo de infecção, ele foi para a UTI, né? E aí ele teve os rins paralisados e começou já a fazer hemodiálise já a partir dessa internação, né? E ele se encontra fazendo hemodiálise até hoje, a gente vem nessa luta, mas assim, conseguiu se recuperar, teve alta, e o médico disse, olha, o caso dele é um caso para transplante, não tem como a gente reverter. E aí eu trouxe a mãe dele de Recife para cá, né? Fomos para o Delfina, que é o hospital que cuida dessa questão do transplante para doador vivo, né? E o Delfina começou a fazer toda a bateria de exames. Eu não sou compatível, o meu RH não é compatível para doar para ele, mas o da mãe dele é, né? E assim, o Charles ele tem um problema com a mãe dele, isso desde os 16 anos, 17 anos, que eu não sei o que aconteceu, que assim, ele não perdoa a mãe dele não perdoa ele, existe esse embate entre os dois, e aí eu comecei a orar ao Senhor, pedir muito ao Senhor que me revelasse, né? Assim, a gente sabe que a gente é batista, e os batistas, é tradicional isso, a gente não tem esse fervor de revelação dos neopentecostais e dos pentecostais. Mas orei tanto ao Senhor, e um dia lá em casa, a gente orando, o meu filho, Cauã, né, que tem 14 anos, ele começou a chorar. E eu dizendo, o que é, meu filho? Assim, a gente estava fazendo até o culto, né, que a gente faz em casa, e ele começou a me revelar, né, um dos problemas que poderia estar acontecendo entre ele e a mãe dele de não estar havendo esse perdão. Aí eu comecei a imaginar o seguinte, eu digo, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Porque assim, a mãe dele veio para cá para fazer uma doação de um órgão, ou seja, ela vai dar a segunda vida para ele, né? Então, assim, tu está trabalhando muito nessa questão, talvez, do perdão deles dois, e ninguém estava enxergando isso, né? Só que, assim, ele soltou algumas frases ainda, e eu digo, meu filho, o que é que houve? Perdoe a sua mãe, tudinho. E ele, não, porque o senhor não sabe de nada. Eu digo, não, realmente eu não sei, eu só vou saber se você me disser, né? E assim, ele nunca me revelou realmente o que havia acontecido entre eles dois. Mas assim, tudo pronto já, começaram a fazer os exames, tudinho. Eu disse a ele, sim, mas com relação a Deus, ao Senhor, ele disse, não, pai, eu estou muito bem resolvido, está tranquilo, tá? Eu sei o que eu estou passando, é clínico. Eu digo, Júnior, é clínico, mas também tem muito de espiritual, meu filho. Você tem que aceitar isso. O Tiago foi lá com o pastor Rodrigo, acho que você se lembra lá no estacionamento, né? E o pastor Rodrigo até falou, olha, isso aí tem muito de espiritual nessa questão. Ah, não, você foi com o Domingos e o pastor Rubem, foi o pastor Joctã, o pastor Rodrigo e o Átila. E o pastor Rodrigo me falou, olha, tem muito de espiritual aí nessa questão do Charles Júnior. Mas, enfim, tudo já certo para ele fazer o transplante. Quando é em abril, ele começa um processo infeccioso no pé, né? E aí a gente socorre ele para a Apivida, e esse processo infeccioso se desencadeia assim que o próprio médico deixou o Júnior na tarde e disse, olha, isso aqui a gente vai fazer só uma pequena raspagem, e amanhã eu já consigo dar um tratamento, a gente vai entrar com os antibióticos. Para vocês terem uma ideia
Da tarde que o médico disse isso, para amanhã do outro dia, da quarta para quinta-feira, ninguém conseguia entrar no quarto onde ele estava. O pé dele ficou podre totalmente, né? Da metade do pé para frente. Aí o médico, quando chegou, que olhou e disse, mas como é que pode? Menos de 24 horas, o que é que aconteceu? E aí ele começou a se desfalecer, foi para a UTI, né? E realmente aí a igreja entrou em clamor, os amigos de fé, aquela corrente de oração, enfim, eu estava na UTI com ele, e aí eu senti ele desfalecendo mesmo, e a enfermeira disse, olha, é melhor você sair um pouco, vá conversar ali com o médico. Aí eu fui conversar com o médico disse para mim o seguinte, o que é que você sabe da doença do seu filho? Aí eu comecei a explicar para ele disse, olha, agora eu vou dizer para você o que você não sabe. Desde a primeira infecção que seu filho teve, o pulmão dele ficou comprometido, o coração dele é comprometido. Então, assim, eu quero deixar você pronto, porque enquanto a gente não faz a amputação do pé do seu filho, a qualquer momento ele pode falecer. Então, assim, que isso não seja uma surpresa, porque eu já quero deixar você preparado para isso. E aí eu saí dali do hospital, no término da visita da UTI, fui para o meu carro, e eu orei muito a Deus, clamei, e aí é o que eu quero também passar para os irmãos, que assim, a gente tem que perseverar em oração, irmãos. Não deixe o que o Tiago falou, o que o Rafael explanou aqui, a oração é nossa arma de guerra, tá entendendo? E ali no carro, eu sozinho, eu e Deus, eu clamei ao Senhor e eu disse ao Senhor, eu digo, Senhor, eu já entendi todo o teu processo. E no meu íntimo, irmãos, eu sei qual é o processo que Deus tem com meu filho. Está entendendo? Eu sei a permissão que ele está dando para que isso aconteça. E assim, e ali eu pedi ao Senhor, eu digo, Senhor, me dá uma última chance. Está entendendo? Não deixa que meu filho morra. E assim, a maneira que o médico me falou é como se ele tivesse me preparado naquele momento para que não desse tempo nem de fazer a amputação do pé dele. Eu digo, Senhor, se ele tiver que amputar o pé, que ele ampute, mas o que eu estou te pedindo é o seguinte, e eu vou te clamar todos os dias, até o fim da minha vida ou o fim da vida dele, que tu dê essa última chance a ele. E para a honra e glória do Senhor, ele fez a amputação do pé, né? O processo de transplante foi suspenso, porque como ele está com o pé amputado, ele não pode receber o rim, porque a entrada da amputação é porta para a infecção. Então, ele está aguardando justamente o pé cicatrizar para que seja feito o processo de amputação. Mas o que eu queria deixar para vocês é o seguinte, a fé remove montanhas, tá? E assim, eu tenho muita fé em Deus, eu peço ao Senhor que essa chance que ele deu ao meu filho, eu tenho fé em Deus que ainda antes dele partir ou de eu partir, ele vai retornar à casa do Senhor, ele vai se render aos caminhos de Deus, porque o inimigo só prevalece quando a gente permite. Então, eu clamo ao Senhor e a igreja vai continuar clamando ao Senhor e o Charles Júnior vai se recuperar e ele vem dar o testemunho dele aqui, porque isso que eu estou fazendo é só uma parte. Testemunho verdadeiro, eu tenho fé em Deus que será dele. Muito obrigado e fiquem com Deus. Amém, irmãos. Deixa eu orar pelas finanças. Agora nós vamos fazer um momento de oferta. Enquanto nós vamos tirar a oferta, inclusive eu quero pedir para o Ministério de Louvor vir rapidinho. Senhor nosso Pai, nosso Deus, nós queremos nesse momento estar orando também, Senhor, pelas nossas finanças, Pai. Abençoa, Senhor, o coração de cada um, coração bondoso. Faz com que, Senhor, nossos negócios prosperem, ó Deus, e possamos ter um coração cada vez mais bondoso e generoso para ofertar na Tua casa, em nome de Jesus. Amém.